Olá, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o novo podcast do Expresso, onde contamos histórias sobre o que de mais criativo e diferenciador está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. E este som que ouvimos no início deste episódio da Liga dos Inovadores é um som muito característico, que nos remete para o mundo virtual, certo, Elizabeth? Isso mesmo, Pedro, foi-nos trazido pelo André Batista, é o maior acionista, é diretor de tecnologia da ETIAC também, uma empresa que tem no seu nome as palavras ético e hacker, daí o ETIAC. E traduzindo para português, como eu gosto muitas vezes de fazer... Sempre. Exato. Estamos a falar de piratas informáticos éticos. Portanto, piratas bons, no fundo, não é? E isto é uma profissão remunerada e oficial. É mais ou menos como contratar alguém para tentar assaltar a minha casa para eu saber aonde é que tenho que colocar as trancas. Tendo em conta que há ataques informáticos quase todos os dias, diria que é um negócio bastante promissor. Sim, quase todos os dias. De facto, nós aqui no Expresso, aliás, não nos vamos esquecer daquele início de ano de 2022, em que acordámos com os sistemas informáticos bloqueados. Esse ano começou mal connosco, depois seguiram-se outros grandes grupos em Portugal. Aliás, os ataques são constantes, a forma como estes criminosos entram nos sistemas está sempre a evoluir. No ano em que o Expresso foi atacado, um relatório da IBM indicava que Portugal era precisamente um dos países europeus mais investigados por ataques informáticos. E é curioso que, apesar de tantos ataques e de tantas vulnerabilidades, são raras as notícias de hackers, neste caso maus hackers, não é? Que são detidos, julgados e condenados, não é? Pois, boa questão. Mas hoje vamos manter-nos do lado dos bons. O André foi considerado, no ano passado, pela segunda vez, o hacker mais valioso a nível internacional. E vamos pedir-lhe que nos explique, afinal, como é que se pode trabalhar do lado do bem, neste mundo virtual selvagem em que todos vivemos e já agora, ver também se ele nos pode dar algumas dicas de como estarmos mais protegidos, uma vez que estamos todos cada vez mais ligados. Um bom entendedor sabe que a pirataria tem as suas vantagens. Não estamos a falar da perna de pau ou do papagaio no ombro, que esse estilo todo é mesmo só para alguns. Falamos neste podcast dos piratas de chapéu branco, os chamados White Hats, ou piratas informáticos éticos que usam o hacking para defender as empresas dos ataques informáticos. É como combater o fogo com o fogo, mas com zeros e uns, para detectar falhas de cibersegurança, proteger informações e manter o negócio a navegar de vento em popa. E se precisar de alguém que acompanhe a sua empresa em velocidade de cruzeiro, fale com a Nós Empresas e seja atendido e entendido por um gestor dedicado ao seu negócio. André, seja muito bem-vindo à Liga dos Inovadores. Começamos por lhe perguntar que som foi este que nos trouxe para este início de conversa. Olá, Pedro e Elizabeth. É um grande gosto estar aqui no vosso podcast. É um som que para mim significa a primeira viagem ao mundo digital, em que certamente grande parte dos ouvintes, a não ser talvez os mais novos, que podem não conhecer este som, mas é o som de um modem a ligar-se à internet, e que na altura, devido a limitações tecnológicas, mas também por necessidade de, por vezes, até os técnicos das operadoras perceberem se o modem estava a funcionar corretamente, tinham este som muito, muito, muito característico. E na altura, antes de surgir a banda larga, havia um protocolo, não é, no fundo, com o operador, com o provider de internet, em que estes modems ligavam para um número, não é? E depois podia dar sinal de ocupado. Se alguém utilizasse o telefone em casa ao mesmo tempo, lá em ligação à internet, e a página ou a imagem só ficava carregada metade, e era extremamente desconfortável nessa altura, e portanto tem um grande significado para mim, na medida em que, para além de ser essa primeira viagem, representa, portanto, todo o mundo digital e toda a necessidade crescente na área também da cibersegurança e também, obviamente, pelos motivos menos bons, os ciberataques. É também uma porta de entrada, não é, para os hackers. É, exatamente. Hoje em dia o acesso está à distância de um simples clique no nosso telemóvel de ligar os dados. É instantâneo, portanto houve uma grande evolução e, portanto, é um mundo digital que não é visível aos nossos olhos, a não ser nos ecrãs. Mas é um mundo que existe em paralelo com o físico. E por nós não conseguirmos ver da mesma maneira as coisas ou portanto, os vetores, no fundo, que vêm até nós, como quando nós vamos na rua
e alguém nos aborda e que pode parecer um bocadinho suspeito, na internet nós não vemos uma série de coisas nessas informações que chegam até nós. E claro que às vezes é difícil de perceber o que é uma mensagem legítima, o que é um pedido legítimo que nos estão a fazer, ou o que é realmente um ataque real. E isso é um problema que temos vindo a assistir. Precisamente, André, então explique-nos o que é que a empresa que fundou em março de 2022, penso que é essa data, o que é que a vossa empresa faz de inovador e de diferente relativamente ao que existe no mercado? Portanto, vocês são os chamados piratas informáticos éticos, é isso, não é? Sim. Nem se chamaria piratas, não é? E a parte dos éticos também é algo que nós defendemos, que a palavra hacker, por si, tem uma conotação positiva originalmente, nos inícios da internet. Indivíduos curiosos sobre a tecnologia, que a reinventam, que a investigam, que a redefinem, no fundo, e que depois ao longo do tempo pagam justo pelo pecador e foram colocados todos no mesmo saco que os que nós preferimos chamar os crackers. E que são realmente aqueles que quebram as regras e que prejudicam organizações e pessoas. E portanto a ETIAC surge com a perspectiva de trazer uma nova abordagem para a cibersegurança. É uma abordagem que combina aqui a interseção entre duas áreas. Por um lado é a segurança ofensiva, o que nós chamamos de segurança ofensiva, que é a perspectiva do atacante sobre um sistema, e a inteligência artificial, como mecanismo para tornar este processo, que já estava a ser utilizado por muitas empresas, principalmente empresas gigantes a nível internacional e que trazem hackers de todo o mundo para descobrirem vulnerabilidades nos seus sistemas, e combinando isso precisamente com algo que otimiza recursos para as empresas e que acaba por ajudar a fazer o trabalho mais repetitivo. E isso é combinado num único produto que combina, portanto, as duas áreas e que permite aos nossos clientes estarem protegidos de uma maneira, com uma postura contínua sobre a sua superfície de ataque, evitando acontecimentos futuros. No fundo, a segurança ofensiva funciona da seguinte maneira: nós atacamos-nos, no fundo, a nós próprios primeiro, para que depois outros já não consigam explorar as mesmas portas abertas, porque elas já foram mitigadas, já foram fechadas essas fragilidades. É uma abordagem no que toca a ligar a inteligência artificial a esta segurança ofensiva. Fomos pioneiros a nível mundial a fazer isto. Hoje em dia já há pelo menos 2 empresas que a nível tecnológico estão a começar a apostar nisto de uma maneira mais séria, mas nós fomos os primeiros de Portugal para o mundo que começámos a trazer isto para a indústria. Mas o que é isso de ligar a inteligência artificial ao hacking? Nós já tínhamos soluções anteriormente que fazem uma análise automatizada de segurança aos sistemas, ou seja, todo o perímetro de qualquer organização que está exposto na internet, e tem que estar, porque tem que estar acessível a partir do exterior, tem que estar acessível aos trabalhadores, etc. Tem que estar disponível aos utilizadores. Portanto, no fundo, essas ferramentas já permitiam fazer esse tipo de análise de uma maneira automatizada, mas não escalam e também não são capazes de detectar vulnerabilidades que um humano consegue descobrir. Nós não acreditamos que será possível chegar a um ponto em que nós substituímos os humanos a descobrir esse tipo de vulnerabilidades mais criativas e impactantes e que requerem um elevado contexto sobre a organização, mas acreditamos que conseguimos reduzir a discrepância entre o que essas ferramentas mais tradicionais fazem e faziam com aquilo que portanto, um ser humano consegue fazer, da perspectiva de otimizar, obviamente, os recursos para os nossos clientes e para as equipas de segurança que também têm hackers a trabalhar lá, precisamente. Então, como é que vocês fazem? Portanto, vocês chegam a uma empresa, a empresa abre-vos as portas, digamos assim, e permite-vos mexer em tudo. Como é que isto se processa a nível da atuação dentro daquilo que nos pode dizer, não revelando segredos, digamos assim? Funciona de uma maneira puramente contratual. Há uma autorização para o efeito e o cliente, obviamente, está interessado e já recorria eventualmente a serviços do mesmo género e quer experimentar uma abordagem diferente, mais contínua, mais proativa, mais profunda do ponto de vista também do impacto daquilo que é descoberto. E, portanto, só temos que ter precisamente essa autorização em testar os sistemas. Não é que o cliente tenha que abrir propriamente as portas, porque essas portas já existem. No fundo, estão acessíveis
a qualquer utilizador viajante na internet pode perfeitamente bater nessas portas e eventualmente elas podem não estar devidamente trancadas ou o controle de acessos não estar devidamente estabelecido da melhor forma. Ou seja, é do ponto de vista puramente contratual. Por outro lado, temos nova lei que está a entrar neste momento em vigor de acordo com a transposição de uma diretiva que é a NIS-2 e o Ministro da Presidência ainda há pouco tempo referiu isso, em que houve uma consulta pública em que abrimos, digamos, as portas de certa maneira para que investigadores de segurança reportem as vulnerabilidades em sistemas de qualquer organização. Ou seja, há uma exclusão criminal de acordo com a intenção. Isto é algo que antes na lei do cibercrime não existia. A Bélgica foi um país pioneiro na Europa, enquanto Estado-membro, a trazer isso já há alguns anos. Portugal só agora é que, e muitos outros países e outros Estados-membros, é que só agora estão a começar a reconhecer que estamos algo atrasados nessa identificação destas fragilidades. Essas fragilidades, por outro lado, estão a ser exploradas por atores maliciosos. Portanto, nós só temos a ganhar se realmente trabalharmos em melhorar a resiliência dos nossos sistemas e temos até o dever cívico de reportar certas vulnerabilidades. Mas isso na prática significa que se vocês estiverem a mexerem em alguma coisa, a investigar alguma coisa e descobrirem alguma vulnerabilidade, podem de alguma forma atuar? O que é que isso na prática muda relativamente àquilo que hoje é possível fazer? Muda simplesmente do ser legal ou não fazer isso. Enquanto que antes uma tentativa era punível, no fundo, se essa tentativa for feita de boa fé, com o intuito de reportar a vulnerabilidade à organização e perceber, por outro lado, se ela é explorável, não é igual a explorá-la para fins económicos ou outros que possam ser duvidosos. Identificar as vulnerabilidades é bom, explorá-las sem autorização para os fins que não são supostos é mau e não é ético. Então, deixe-me perceber um bocadinho mais em termos práticos o que é que vocês fazem e o que é que não fazem. Se eu lhe pedisse agora para entrar no meu telemóvel, conseguia? Faça-me aí uma pirataria do meu telemóvel para testar a sua segurança. É sim, ia demorar algum tempo. Estou a ver aí o modelo, provavelmente é possível. Ou seja, aqui no hacking nós consideramos que nada é impossível e materializamos essa redefinição também do que é impossível. No entanto, não posso, não é? Não posso, nem quero, nem tenho essa vontade. Mas agora, se eu contratasse, conseguiria? Se for seu, sim. E se for de outra pessoa, recuso-me. Com que método? Portanto, nós conhecemos o phishing, os e-mails maliciosos, falsos. Há outros métodos que possa revelar? Como é que entrava? Sim, há muitos vetores, possíveis vetores que podem comprometer, neste caso, um dispositivo móvel ou um computador, qualquer tipo de equipamento. Um é direcionado a pessoas, e tipicamente são e-mails, etc. E SMS também, que é um protocolo também bastante inseguro e que não devemos confiar. Aliás, é possível enviar mensagens a partir de qualquer origem. Às vezes recebemos mensagens da EDP e não são da EDP e estão injetadas na mesma conversa que a EDP porque têm o mesmo remetente e o mesmo para números, etc. Ou seja, há esse vetor mais humano, que nós chamamos de engenharia social, que acaba por ser uma manipulação da pessoa para efetuar uma determinada ação que depois degrada o nível de segurança de uma conta ou de um dispositivo de alguma maneira para instalar algum tipo de software ou outro tipo de vetores. E depois há vetores puramente que dizem respeito à máquina, ou seja, sem qualquer tipo de intervenção humana. Esses são aqueles e também na ETIAC nós nos especializamos mais em testar sistemas e não pessoas. Porquê? Porque nós temos vindo a assistir a uma mudança de paradigma. Nós estamos a digitalizar muitas operações que aconteciam no mundo físico para o digital. E acaba por ser mais relevante para os atacantes, muitas vezes, entrarem nesses sistemas digitais, até porque alguns deles ou estão desatualizados ou têm vulnerabilidades que são facilmente encontradas e que depois levam a que haja um ataque completamente imprevisível e que pode acontecer à meia da noite e não há qualquer tipo de intervenção humana. Respondendo à pergunta objetivamente do telemóvel, sim, podia ser por via humana, através de um e-mail, de um link e que depois instalaria algum tipo de aplicação ou qualquer coisa desse género, ou então podia ser algo mais sofisticado,
que são até já consideradas armas da área da segurança, que são vulnerabilidades desconhecidas, neste caso, por exemplo, na Apple. E que, se não forem reportadas à Apple, há quem as venda a atores maliciosos internacionais e Estados, inclusive, para entrarem em telemóveis de outros. Isso está tudo à venda na Dark Web, não é? Imagino que vocês andem por lá a ver o que é que por lá se comercializa também. É assim, há mercados para este tipo de coisas. São mercados muito cinzentos, digamos assim. Estamos a falar de mecanismos que comprometem a privacidade de alguém. Isso não pode acontecer de nenhuma maneira. Mas as empresas, os vossos clientes, têm interesse em saber se anda a ser comercializado uma entrada, um ataque. Fazemos. Vocês fazem. Nós fazemos, ou seja... Andam a fazer de espiões também. De certa maneira, ou seja, o que nós fazemos é tentar perceber se há evidências em uma série de sítios, tanto na internet mais à superfície ou lá mais por baixo, digamos assim, sobre pessoas, por exemplo, relevantes nas organizações. E há muitas que por vezes vão lá ter não só passwords, mas informações pessoais e tudo mais, e que depois são vendidas. É um negócio muito obscuro, e que infelizmente vai acontecendo, e nós acabamos por, apesar de não ser a nossa área de foco, essa é uma área que nós chamamos, desculpem o termo em inglês, mas é Threat Intelligence, acaba por ser algo que nós não nos focamos, mas somos capazes de fazer também. André, vocês encontram sempre alguma vulnerabilidade nas empresas? Há sempre qualquer coisa que está errado nas empresas? Ou já vos aconteceu ter um cliente que está tudo perfeito e que não é preciso apontar nada? Excelente, é assim, há sempre uma vulnerabilidade, e isso é o que acaba por deixar os atacantes sempre em vantagem, porque os atacantes, e se pensarmos no mundo físico, os atacantes só precisam de uma porta aberta que foi esquecida na fortaleza. Quem está a defender tem que garantir que estão todas devidamente isoladas, não é? E que estão devidamente protegidas. E que só quem tem autorização é que pode passar naquela porta, não é? Pronto. Claro que há empresas com as quais nós já falámos e que dizem nós estamos completamente seguros, etc. 100% de segurança é um mito. E depois há outra questão, que é nesta indústria, infelizmente, há empresas que e dizem que oferecem 100% de segurança. E logo por aí é logo uma excelente forma de qualquer organização que esteja interessada em segurança, é logo uma red flag enorme, porque quer dizer, não existe. Nós podemos reduzir substancialmente a probabilidade de materialização de um ataque, perceber qual é que é o impacto da exploração de uma vulnerabilidade, perceber qual é que é a probabilidade dessa exploração. Isso dá-nos um risco, e depois temos de tomar uma determinada ação e priorizar a correção. Não sendo 100% seguros, há setores de atividade e empresas que estão mais protegidas do que outras. Há algum setor de atividade que tenha uma fortaleza quase inexpugnável? Pois, boa questão. Tipo a banca, os nossos dados fiscais. Eu posso dizer que isto até já mais a nível pessoal, mas também trabalhamos com clientes já de bastantes setores e já somos uma empresa de Portugal para o mundo. Aliás, grande parte dos nossos clientes até já é internacional. Mas a nível pessoal já trabalhei com os maiores bancos do mundo, as maiores tecnológicas do mundo e de várias indústrias. Estamos a falar de bancos como a Capital One, Goldman Sachs, estamos a falar de empresas como a Airbnb, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ou seja, um conjunto grande de sistemas. E eu posso dizer que, para mim, entrar num ou noutro não foi, ou seja, não houve uma dificuldade maior num setor ou noutro, porque a tecnologia acaba por ser semelhante em vários aspectos, apesar de haver tecnologias depois um bocadinho mais específicas e aplicações mais específicas, mas os erros de programação no sistema em que eu normalmente me foco são transversais. Agora, posso dizer que há indústrias que claramente estão um bocadinho atrás, e são tipicamente indústrias que têm os seus sistemas mais desatualizados porque já não investem há muito tempo em modernizar os seus sistemas. E posso dizer que algumas indústrias como retalho, exceto alguns players maiores que atualizam-se constantemente, mas há outras indústrias como também
temos, recordo-me também, alguns setores da banca, também me arrisco a dizer que obviamente tem alguma tecnologia mais obsoleta, mas é tecnologia que não está exposta na internet, ok? Portanto, eu diria um bocadinho isso, mas felizmente há muita atualização tecnológica a acontecer hoje em dia e isso também traz mais segurança. Mas há atualização tecnológica e há também atualização dos ataques, digamos assim, de novas formas de ataque, ou não? Como é que é essa mutação? É muito acelerada, está sempre a acontecer coisas, vocês tentam sempre atualizar-se para tentar responder a esses ataques, essas formas de intrusão? Assim, todos os dias há, e isto é muito complicado de lidar na indústria de segurança, por isso é que a malta acaba por não dormir muito. Todos os dias há novas vulnerabilidades que são descobertas, o que é bom. Estou a falar de vulnerabilidades comuns e que afetam não só uma empresa, mas muitas que utilizam aquela mesma tecnologia comum. E pode ser uma tecnologia de um fornecedor, isso é um outro problema, é a cadeia de abastecimento de software e que também traz vulnerabilidades para dentro de casa, digamos assim. Mas há muitas tecnologias comuns e muitas vulnerabilidades todos os dias. Isso leva também a uma grande sobrecarga dos profissionais de segurança. Ou seja, nós temos que estar atentos a essas novas vulnerabilidades, mas também técnicas que vão surgindo, e há uma grande partilha na comunidade de segurança, com o intuito, obviamente, de percebermos como é que nós conseguimos ter sistemas mais seguros até na sua própria arquitetura. E isso está a trazer também bastante inovação do ponto de vista de empresas que têm vindo a apostar seriamente nessas vertentes. Portanto, o que nós fazemos também aqui muito disruptivo na ETIAC é tentar o mais rapidamente possível descobrir essas vulnerabilidades nos nossos clientes antes que os atacantes a descubram. Ou seja, vou-vos dar um exemplo muito simples. Houve uma vulnerabilidade que surgiu, isto depois também acaba por surgir à sexta-feira, e a malta depois não tem fim de semana muitas vezes estas vulnerabilidades, mas pronto, isso é uma à parte. Porquê à sexta-feira? Porque é que os piratas estão mais ativos nesse dia? Não são os piratas, ou seja, há vulnerabilidades que são publicadas ou descobertas, digamos assim, e partilhadas com o mundo da segurança à sexta-feira. É para a malta no fim de semana não ter mais nada que fazer, ou às vezes talvez para os atacantes depois estarem ali no fim de semana em que já não está ninguém a vigiar as fortalezas. Pronto, enfim, não sei exatamente o motivo, mas é uma tendência. Uma coincidência, pelo menos. Pronto, mas houve uma vulnerabilidade, surgiu numa sexta-feira muito crítica e nós tivemos relatos de um cliente que ao final de 4 horas já estavam a ser atacados. Mas a ETIAC traz para aqui um fator único, que é nós muito rapidamente somos capazes de detectar essa vulnerabilidade antes dos atacantes. Esse cliente teve uma grande necessidade de perceber externamente o que é que um atacante poderia fazer com aquela vulnerabilidade e que afetava para aí uns 15 sítios da infraestrutura, uma infraestrutura muito, muito grande, mas queria saber realmente externamente o que é que um atacante conseguia fazer, porque internamente tinha imensas coisas. Como é que em 2 ou 3 ou 4 horas uma empresa consegue avaliar isto? É impossível. Nós conseguimos fazer isto em minutos. Mas conseguem porquê? Porque não dormem ou porque têm uma tecnologia especial? Ambas as coisas. é isso mesmo. Portanto, temos sempre alguém de sobreaviso para estas novas técnicas, que atua de imediato, que analisa também mas também temos tecnologia. Não posso revelar todos os segredos, mas temos tecnologia também que nos ajuda a fazer isto de uma maneira muito disruptiva e única. Ok, não pode revelar os segredos, mas pode dar-nos assim uma espécie de manual de boas práticas. Que cuidados é que o André tem e recomenda a toda a gente que tenha? Tipo, 3 ou 4 fundamentais. Ou seja, a nível pessoal, o que recomendo, no fundo, primeiro que tudo, e toquei neste tema um bocadinho há bocado, é nós questionarmos sobre aquilo que chega até nós no mundo digital. Por defeito, nós devíamos confiar, mas infelizmente no mundo digital não é assim. Nós temos que duvidar primeiro realmente se aquela informação é fidedigna. É como se nós, quando vamos na rua, alguém chega até nós vamos desconfiar o que é que esta pessoa quer. E é igual no digital. Mesmo que a mensagem aparenta vir de alguém que nós conhecemos. Se for uma coisa muito esquisita, ligar à pessoa, confirmar realmente que é para fazer aquela transferência que a pessoa nos está a pedir, ou para enviar a nossa password, ou o que quer que seja. Nunca enviar a password, como é óbvio. Isso cada vez mais com a inteligência artificial, não é? Que sim. Sofistica esse tipo de... Exatamente. Isso é um grande problema. Isso leva-me a um outro tema,
que ainda recentemente foi desmantelada uma rede e um jovem cá em Portugal que estava a vender tecnologia de inteligência artificial para que terceiros a utilizassem para comprometer computadores de pessoas e enviar e-mails de phishing de alto sucesso e mais um conjunto de coisas. Era o Dark GPT ou uma coisa assim, não sei se era Dark que se chamava, posso estar em erro, mas pronto, aumenta a probabilidade de sucesso destas técnicas, são mais convincentes, têm mais contexto sobre a vítima, etc. Portanto, temos que duvidar deste tipo de coisas, confirmar por uma outra via, se possível, e se for algo muito suspeito, algo que nós transferir dinheiro, mas agora não podes atender, não posso porque preciso agora do dinheiro, olá pai, olá mãe do MBWay, não sei o quê. Não, temos que confirmar realmente as coisas porque não há outra maneira. Depois, outras dicas muito simples, só porque divagámos aqui um bocadinho. Utilizar gestores de password seguras. Nós não devemos saber passwords nenhumas que nós usamos, devemos é ter o nosso gestor e ter esse gestor seguro, e temos várias soluções para o fazer, para termos passwords diferentes em todos os serviços que nós utilizamos. Utilizar mecanismos de fator dupla autenticação em todas as nossas contas, principalmente as de e-mail, porque recuperam acesso para o nosso e-mail e entram depois em uma série de outras plataformas, não é? Que nós utilizamos no dia-a-dia. E eu diria que é um bocadinho por aí, de uma maneira mais genérica. Há muitas mais, mas diria isso. As pessoas têm um bocadinho a ideia de que estão a ser escutadas e ser espiadas por todo o lado, e é até uma certa paranoia securitária, digamos assim, quase. Acha que isto é um exagero ou estamos de facto todos a ser ouvidos e escutados? Devemos, é muito interessante, Pedro, ter tocado nesse ponto, que é nós temos de nos manter com os pés assentes na terra e não devemos entrar nesse tipo de paranoias, porque são um pouco perigosas para a saúde mental. Ou seja, nós devemos compreender que há essa possibilidade, ter conhecimento sobre o que é que pode acontecer e o que é que eu posso fazer para me prevenir, mas devemos evitar ir numa bola de neve que nos leva para uma desconfiança permanente em relação a tudo, e nós não vamos utilizar a internet por causa disto, isto e aquilo e aquilo outro. É capaz de ser o cuidado maior que deixo também como alerta, porque vejo muitas pessoas que chegam até mim nesse estado, em que chegam num estado em que se aperceberam de que havia ali alguma coisa no computador esquisita, ou que lhes chegou um e-mail esquisito ou qualquer coisa desse género, e começam a ler sobre o assunto e veem que isto é possível e todo o meu eu digital pode estar comprometido, e depois pode se tornar uma bola de neve. Temos que aceitar que isto é possível, mas que há coisas que nós podemos fazer para tentar reduzir a probabilidade desse tipo de acontecimentos. Então, e redes públicas do Wi-Fi são realmente perigosas ou não? É um mito? São, porque uma rede aberta está acessível a que qualquer pessoa nessa rede, mesmo que não seja uma pessoa que a gere, de interceptar comunicações nessa rede. Então é de evitar. É de evitar, e devemos utilizar tecnologias de VPN. Nós temos soluções de tecnologias de VPN, como o Proton VPN, entre outras, e que por alguns euros por mês, nós, se tivermos que utilizar redes públicas, por algum motivo, em hotéis, em cafés ou o que quer que seja, ou ir porque vamos ao estrangeiro, devemos utilizar essas soluções. Então, outra consultoria básica. WhatsApp, Telegram, Signal. Qual deles é o mais seguro, se é que algum? É assim, todos têm mecanismos muito resilientes no que toca à criptografia. Todos eles. E de criptografia ponta a ponta. Agora, aquele que eu confio mais, Signal, sem sombra de dúvidas. Há rumores, há alguns relatos de que algumas das outras plataformas, eu não tenho evidência e não é factual para mim isso, porque não tenho essas evidências, mas há quem diga que as outras são, que há uma maior possibilidade de quebra de privacidade. E não deveria acontecer. Mas depois há sempre o reverso da medalha, que é, se não for possível fazer algum tipo de investigação, também paga depois o justo pelo pecador, não é? No fundo, com este tipo de coisas, porque não conseguimos perceber o que é que aconteceu ali, e houve um crime qualquer e depois não é possível saber. Ou seja, é muito difícil. São questões, por um lado temos que manter a privacidade, e eu sou um defensor da privacidade, mas também dessa liberdade, e ao mesmo tempo, se as coisas correrem menos bem e se alguma regra for quebrada, também temos de ser capazes de alguma maneira de aferir o que é que se passou. Mas resumidamente confio mais no Signal. Passando um bocadinho para a empresa, quando é que percebeu que poderia ganhar dinheiro com
que era um seu hobby. Foi brincadeira, tornou-se uma oportunidade de negócio, não é? No fundo. E de forma muito sucinta. Pregava muitas partidas na escola, tal como outras pessoas também que hoje em dia conheço e que têm um perfil também semelhante. E depois decidi ir para a engenharia informática e fui para o mestrado em segurança informática, onde atualmente dou também aulas na Universidade do Porto. Depois disso comecei a participar nestas tais competições que eu também referi há bocado. Ganhei uma primeira em 2018 e outra até foi o ano passado como hacker mais valioso nessas competições, em que os melhores hackers do mundo vão e descobrem essas vulnerabilidades. Mas em 2018 já tinha ganho uma primeira vez. E passado alguns anos senti realmente que o meu caminho era abraçar esta missão. Uma missão de tentar tornar as nossas redes de informação mais resilientes. E aqui quando falo de redes de informação, falo da internet, falo das organizações, falo da nossa sociedade, falo do nosso mundo livre, no fundo, e foi com essa missão que nós arrancámos com uma perspectiva de estamos atrasados, ou seja, a tecnologia vai ali na linha da frente, depois vem a regulação, vem tudo o resto e a segurança também, ou seja, primeiro surge a tecnologia, depois é que começamos a questionar se a tecnologia nos vai ser boa para a nossa saúde mental, se ela é segura, se ela garante a nossa privacidade, etc. E depois é que nos começamos a questionar. Como este desfazamento está a aumentar, nós viemos aqui com a missão de tentar ainda garantir a sustentabilidade destas redes de informação. Okay? E foi precisamente assim que também que nasceu a empresa, um produto que escala e que responde às necessidades dos clientes, que não lhes causa ruído com coisas que não interessam e que os ajuda a priorizar as suas necessidades de segurança. Portanto, faz aquilo que gosta. Sim, exatamente. Alia uma paixão sua ao facto de ter criado uma empresa que permite, portanto, perpetuar, digamos assim, essa sua paixão. Exatamente. E quis, por outro lado, também trazer para Portugal, apesar de agora já estarmos a exportar essa tecnologia, o que é excelente, nós, portanto, tivemos e também estamos com essa missão e tenho a certeza que vários ataques que teriam acontecido não aconteceram por causa da ETIAC. E isso eu posso dizer, quais? Não sei, porque nós alteramos o futuro. No fundo é isso, porque já descobrimos aquela vulnerabilidade que um ator externo já não ia explorar. Quantos clientes têm e de que geografias? Maioritariamente portugueses? É assim, nós temos clientes a nível de vários Estados-membros da Europa, temos clientes já também dos Estados Unidos, da América do Sul, África, temos também grandes clientes também já também em África, Reino Unido, aliás, neste momento nós estamos a expandir e até membros da equipa interna, já temos uma pessoa até também do Reino Unido, já estamos quase com 20 pessoas na empresa, ela está aqui a ter um crescimento muito significativo. E houve uma grande validação também por parte da indústria relativamente àquilo que nós oferecemos, realmente é muito benéfico e dizem-nos, quando a ETIAC nos diz que é preciso olhar para alguma coisa, nós olhamos e é assim mesmo, enquanto que os outros alertam-nos por tudo e por nada e não é bem assim, e portanto é algo que eu me orgulho no fundo bastante, que é termos algo que é português, que neste caso nasceu em Coimbra, no Instituto Pedro Nunes, onde também nasceram outras empresas que também foram de Portugal para o mundo, e nós somos essas empresas e uma empresa que é pioneira nesta tecnologia que liga a inteligência artificial ao hacking humano, não substituindo, mas complementando. Esse orgulho dá dinheiro, ou perguntando de outra forma, rende mais ser um hacker bom, ético ou um hacker mau? Quem é desta área, o que eu recomendo é não se metam nesse tipo de coisas, há que dormirmos bem à noite e há muitas oportunidades, felizmente, para fazermos aquilo que nós gostamos, aquilo que nós somos bons a fazer, de uma maneira ética, cumprindo as regras e portanto, seguindo todas essas normas morais pelas quais nós nos devemos reger. E mais, eu considero que todos os crackers estão a denegrir o mundo livre. Ou seja, no fundo, estão a afetar a estabilidade também do nosso sistema social. No fundo. Porquê? Porque estão a diminuir a confiança na rede que existe. E quem fala da internet ou fala de uma organização, fala disso. Portanto, essas pessoas, e infelizmente muitas vezes são jovens, se dermos a oportunidade a estes jovens
de, efetivamente, poderem contribuir para uma rede mais sustentável, para uma tecnologia mais segura, garanta uma maior privacidade, etc., temos todos a ganhar. Portanto, era também essa mensagem que eu queria deixar. O André dá aulas e, portanto, essa é uma das mensagens que passa aos seus alunos, digamos assim. Certamente, eu ensino mais lá o hacking ético, mais de um ponto de vista mais técnico, mais íntimo com a máquina, digamos assim. Ensina aos alunos como entrar, como fazer Exatamente, uma intrusão. Exatamente, e são avaliados precisamente com testes de penetração, basicamente. É assim que acontece. Há vulnerabilidades simuladas, têm que explorar e têm que depois ganham pontos com base nessa... Pronto. É uma avaliação até gamificada, digamos assim. E quantos profissionais têm neste momento? Com quem é que vocês trabalham? Que pessoas é que vocês levam para a empresa, digamos assim, para trabalhar convosco? Pessoas com vontade de contribuir de uma maneira positiva para o mundo, é o que eu diria. E, obviamente, altamente capacitadas nas várias áreas que nós também precisamos. Temos estado a contratar na área de inteligência artificial, temos estado a contratar na área da segurança em si, na investigação na parte de segurança e, obviamente, todas as outras vertentes que qualquer empresa tem que ter a nível operacional, a nível de crescimento, a nível de marketing, mas a nível tecnológico, que é a grande área da empresa em que eu estou, portanto, envolvido, que depois tem um departamento, digamos, de engenharia, depois tem mais dois, um da parte de hacking ou de segurança e outro de inteligência artificial. Os talentos que nós temos são incríveis e temos a sorte de os conseguir ter cá em Portugal quando grande parte das pessoas que nós, e até eu conheço, vão lá para fora. É um grande problema que temos vindo a assistir, mas felizmente há alguns que querem abraçar essa causa e movem-se também por esta nossa missão. E faz tensões de expandir a empresa, assim a curto prazo, contratar mais? Sim. Temos agora um plano de um crescimento que foi alavancado por capital privado e, portanto, acabámos por... foi uma decisão muito analítica, aliás. Nós estávamos num determinado ponto e queríamos ir de A para B e decidimos que, face a essa necessidade estratégica, precisámos de alavancar capital e tivemos agora recentemente uma ronda que foi anunciada publicamente em dezembro, de 24, e em que levantámos uma ronda de 4 milhões de euros, precisamente para apostar fortemente na área tecnológica e para nos diferenciarmos no que toca à inovação tecnológica lá fora. E para tal nós éramos, na altura da ronda, cerca de 10 pessoas na empresa, 11, agora já somos quase 20 e provavelmente no próximo ano já seremos 30, 40 por aí e sempre com talentos incríveis, se possível a nível nacional, mas também já temos pessoas, como referi, também de outras geografias. E aí engenheiros informáticos, algumas áreas específicas? Sim, exatamente, era como estava a dizer, engenheiros informáticos, portanto programação no geral, a parte de investigação em segurança, portanto são no fundo hackers também, profissionais de segurança e portanto malta também da área de inteligência artificial, no que toca principalmente agora às novas tecnologias mais acessíveis de inteligência artificial. André, o tempo voa e temos mais 3 perguntas que fazemos sempre aos nossos inovadores. De que inovação gostaria de estar aqui a falar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos. Em 5 anos muita coisa acontece. Aliás, estes anos para mim parece que isto são mais anos do que eram antes. Mas pronto, de qualquer maneira, há problemas que eu tenho um elevado grau de confiança que a inovação vai ser capaz de resolver. E eu acredito que problemas têm sido evidenciados como problemas globais e são esses os problemas com que eu, digamos, me preocupo e reflito no fundo no meu dia-a-dia, como a polarização da sociedade, como a desinformação. Isto tem tudo a ver com a segurança da informação também, que é, há quem chame de cibersegurança, mas é segurança da informação. São problemas que eu daqui a 5 anos gostaria de estar aqui a discutir de um ponto de vista e mesmo a própria cibersegurança, digamos assim, ou seja, se conseguimos evitar que a internet caminhasse num sentido em que é caótico e que é uma anarquia total, em que não há regras nenhumas, ou se conseguimos realmente manter a rede sustentável, não é? No fundo. E eu diria que esses temas daqui a 5 anos
aliás, há mais empresas que na área da segurança da informação, inclusive nos deepfakes, na parte da desinformação, estão realmente a dar passos muito positivos nesse sentido, para nós conseguirmos distinguir e responder a um dos maiores problemas que poucas pessoas às vezes não se apercebem disto, mas todos nós já, de certa maneira, já temos essa sensibilidade, que é nós não conseguimos já distinguir o que é real do que não é. E isso é um problema que eu acho que a inovação, ou tenho esperança que a inovação também vá conseguir resolver de alguma maneira. Mas acha que vamos avançar nesse sentido ou é mais um wishful thinking? Porque parece que a regulação está a entrar numa fase acelerada de recuo e não de avanço, não é? É assim, o que eu diria é que a regulação no que toca na parte de inteligência artificial, eu concordo absolutamente com alguma dela, principalmente no que ele limita. A União Europeia, no que toca à regulação na parte de inteligência artificial, diz: a inteligência artificial não pode ser utilizada para mass surveillance da população, como acontece na China. Eu concordo com isso, acho muito bem, e eu não acho que essa limitação seja um recuo. Eu acho que é refletir sobre os problemas que isso nos pode trazer para que nós consigamos arranjar aqui um equilíbrio, e desse ponto de vista, embora haja outra que, a meu ver, não vai fazendo grande sentido, mas no que toca à inteligência artificial e às áreas que eu domino mais, que é a segurança da informação, eu considero que estamos a dar passos muito positivos. Aliás, aquela diretiva que eu estava a falar, que permite agora o hacking ético, ela vem numa altura em que a Europa percebe que está atrasada nesse aspecto, enquanto que nos Estados Unidos já andavam a fazer estes testes todos já há não sei quantos anos, já há uma década. Aqui isto ainda estava um bocadinho atrasado, e agora estamos a dar passos e a tentar, e vamos responsabilizar os administradores com essa norma relativamente a más decisões na área da cibersegurança que tomem, ou negligência, é quase como uma saúde digital. E que concorrente é que mais inveja? Eu admiro o que dois concorrentes estão a fazer. Não gosto de utilizar essa palavra, embora ela exista por vezes. Já estão naquele ponto, naquela coisa, e nós também gostávamos de estar, obviamente. Mas é uma área muito colaborativa, e há dois concorrentes a nível internacional que estão num ponto muito interessante no que toca a ligar a inteligência artificial ao hacking ético. Uma delas até vem uma grande equipa também, fez parte de uma empresa que pertencia, e que pertence hoje até à Microsoft, que é o GitHub, e começaram também a explorar estas técnicas, já depois de nós termos também nascido. Há alguns concorrentes que, obviamente, mas é bom, porque nós acabamos por perceber que nós, para além de estarmos a contribuir para a resolução do mesmo problema, é bom porque depois também, apesar de colaborarmos, e eu conheço várias pessoas que trabalham nessas empresas também, e alguns em altos cargos nessas empresas, e nós bebemos copos juntos muitas vezes, principalmente em conferências internacionais. Mas depois, de setembro, como costumamos dizer, ali de setembro até março, abril, pronto, lá estamos nós a dizer: também estás a fazer isso, eu também, então toma lá que eu também consigo fazer isso, pronto. Mas é saudável, é saudável. Dão-se todos bem no final, não é? Exatamente, sim. E quem é o gestor que mais admira? Boa pergunta. Gestor que eu mais admiro. É assim, eu aqui talvez gostasse de referir duas coisas. Uma enquanto um gestor que eu admiro, mas também uma enquanto fundadores que eu admiro. Há 3 fundadores que eu admiro de uma empresa que acabou por mudar a minha vida, que é a HackerOne, que é uma empresa dos Estados Unidos, ou melhor, é uma empresa que surgiu na Holanda, mas depois mudou a sede para os Estados Unidos, em que há 3 fundadores, que é o Jobert, o Alex e o Mikkel, e que vieram trazer precisamente para os Estados Unidos, essencialmente, esta visão de que as empresas devem estabelecer uma política para que lhes sejam reportadas vulnerabilidades e recompensamos hackers por o fazerem. Isso mudou a minha vida. Qualifiquei-me para competições que eles estavam a organizar e acabei por depois ter até a liberdade financeira de criar uma empresa e sacrificar-me de certa maneira financeiramente. E há outros hackers, no fundo, que também participam nesse tipo de competições organizadas por essa empresa, que hoje em dia estão a criar empresas. E eu acho isto fantástico, porque são pessoas que por vezes vêm-se com grande poder de destruir uma empresa carregando num botão, mas reportam a vulnerabilidade, e são empresas, são pessoas, do ponto de vista de construir negócios, acho que são pessoas que não são corrompidas muito facilmente pelo poder, como grandes líderes mundiais. Hoje em dia nós assistimos a serem corrompidos pelo poder. Desse ponto de vista, em termos de gestor, gostava só de evidenciar porque estes 3 não são gestores, e este aqui se calhar também não. Foi um presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, com o qual eu me identifico muito.
no que toca à inovação, não tecnológica, mas à inovação social, a abolição, a mudança de paradigma, a abolição da escravatura, entre outros que nós conhecemos, Mandela e tudo o que fez, por exemplo, também. Portanto, são pessoas com as quais eu me identifico, porque eu identifico-me muito nas inovações e todos os dias com a missão, não tanto com o negócio, é com a missão daquilo que nós estamos realmente a fazer. André, muito obrigado aqui por esta aula, digamos assim, que nos deu aqui. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Na Liga dos Inovadores contamos com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva, dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, que são o nosso Conselho de Curadores. Neste episódio contamos ainda com a preciosa ajuda do Gustavo Carvalho, na sonoplastia, a fotografia é de Nuno Fox e a capa do podcast é de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Acompanhe-nos na sua plataforma de podcast preferida ou em expresso.pt.